Muita gente não sabe, mas o SUS tem mais de 35 anos e viva o SUS, né? Vamos falar um pouquinho aí desse Sistema Único de Saúde que é tão polêmico, que tem coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins e que a gente precisa melhorar. Na verdade, há 36 anos atrás, né, 37 anos, desde a Constituição ali de 1988, né, a Constituição garantiu ali a saúde universal, né? Então falou que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O que está escrito é muito bonito, né? Mas o que na prática de fato funciona é bem diferente. Realmente tenho minhas dúvidas do SUS, às vezes eu sou a favor, às vezes eu sou contra, às vezes eu acho que deveria ser um modelo misto. Eu realmente não tenho uma opinião formada ainda sobre isso, mas eu acho que o SUS, de fato, depois de 35 anos, ele não tem algumas coisas que não funcionam e que deveriam ser revistas, né? Eu vejo o pessoal defendendo o SUS a unhas e dentes e tal, e tem algumas coisas que não dá, não faz muito sentido para mim. Vamos falar um pouquinho aí do SUS e dos 35 anos, tá? O SUS foi criado no dia 19 de setembro de 1990, né? Na implementação dele, implementado nos anos 90 e 2000, pela Lei 8080/90, né, que é a Lei Orgânica da Saúde, e que de fato instituiu o SUS com várias diretrizes normativas e princípios, né, de universalidade, integralidade, equidade, que no papel é muito bonito, mas que na prática eu acho que exclui mais e sequela mais dentro da ortopedia, né? E eu vou falar como ortopedista hoje o que eu acho que deu certo no SUS e o que ainda eu acho que precisa mudar. Então, me deixa um comentário aí, me fala o que você achou do SUS, o que você achou do atendimento, o que você acha que precisa mudar, deixa um comentário. Se você está gostando do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações. Então, eu acho que todo aniversário a gente faz não só uma festa, mas também um balanço, viu onde acertou, onde errou e de fato vai tendo críticas e críticas construtivas, né, para ver onde a gente pode melhorar. Vamos começar o que o SUS deu certo e depois eu vou falar o que o SUS eu acho que não deu certo. O que deu certo no SUS, eu acho que ele acertou, né? O acesso universal eu acho que foi uma grande coisa, né? Então, antes do SUS, antes de 1988, só quem tinha carteira assinada tinha direito à saúde pelos Institutos Nacionais de Assistência Médica da Previdência Social, que só atendia trabalhadores formais, né? Que era o INAMPS. E o resto da população era ou pela Santa Casa de Caridade, ou por particular, né? Ou por operadoras. Depois do SUS, teoricamente, 100% da população tem direito à saúde pública, né? Hoje são 211 milhões de brasileiros cobertos, é muita propaganda do governo isso, né? Então, não importa se você trabalha, se tem dinheiro, se tem carteira assinada ou não, você vai ser atendido pelo SUS e isso, de fato, é uma conquista histórica, muito bom você saber que pode contar com o SUS, entretanto, nem sempre ele funciona, né? E na ortopedia, o que isso significa? Significa que você vai ter a sua fratura atendida em qualquer cidade do Brasil, você vai ter próteses disponíveis, você vai ter uma correção de deformidades congênitas, tratamento de sequelas, reabilitação, fisioterapia. E antes, quem não tinha dinheiro ficava torto, manco, incapacitado. Hoje você fica esperando numa fila, ou então você tem acesso ao pior implante que você tem, dependendo de onde você está, por causa de licitação, né? Então, o fato de você ter direito, de você ter isso, não significa que isso funcione de fato, né? O fato de você estar escrito que todo mundo tem acesso, às vezes você não consegue tratar ninguém, né? Porque você não tem recurso, ou todo mundo tem acesso, mas você só trata 1%, 2% dos que precisam. Então, até onde vai isso? Eu acho que a gente tem que pensar nisso como uma crítica e ver onde que a gente pode não restringir o acesso, mas de fato melhorar a qualidade, tendo acesso para quem realmente precisa. Isso são críticas, acho que a universalização é uma coisa boa, mas ela precisa ser melhor trabalhada, principalmente em relação ao acesso, assim, o fato de não pagar nada numa consulta, eu acho que as pessoas não valorizam, tem um alto índice de falta. Também tem gente que vai, por exemplo, no pronto-socorro para trocar uma tala porque não cuidou, porque tem uma festa para ir, sabe que é de graça e vai lá. Então, eu acho que inibiria esse tipo de prática também do usuário. Mas enfim, vamos falar de segunda conquista, relação em trauma e emergência. O SUS realmente funciona.
tá? Isso na ortopedia, o SUS ele é referência no atendimento de politrauma, acidente grave, em SAMU, tem pronto-socorro 24 horas, não só com ortopedista, neurocirurgião, cirurgião geral, vascular. Em algumas cidades, alguns hospitais, eu acho que eu prefiro ir para o SUS para ter o primeiro atendimento lá, porque eu sei que todos os profissionais vão estar lá. Ao contrário dos hospitais particulares, que muitas vezes fica de sobreaviso, o cirurgião demora para chegar. Então, alguns dados, foram 2,8 bilhões de atendimentos ambulatoriais no ano, 11,5 milhões de internação no SUS, hospitais de referência em trauma aí. No SUS a gente tem o INTO, HC, enfim, a Mário Gatti e vários outros hospitais aí que a gente tem do SUS. E quando você sofre um acidente grave, o SUS de fato pode salvar a sua vida, e na urgência o SUS não fica, acho que apesar de ter uma estrutura precária, tudo, tem os problemas, ele consegue resolver pelo menos o mais grave, né? Talvez se você teve um trauma leve e tal, ainda prefiro o sistema privado aí para resolver seu caso. E aí, dentro da ortopedia também, eu acho que tem algumas... São ilhas, né? Você tem hospitais que funcionam muito bem, você tem hospitais que não funcionam bem, então varia de local para local. Em relação à complexidade e alta tecnologia, o SUS faz realmente cirurgias que poucos fazem, transplantes. É o segundo maior sistema público do mundo que faz transplantes. Reimplantes de membro com microcirurgia, correção de deformidade complexa na coluna, escoliose, anomalia congênita. Cirurgias de grande porte, como tumor, próteses, infecções, reabilitação especializada também, mas esse acesso não é para todos, infelizmente. Muita gente fica na fila e dependendo da região que você está no Brasil, você vai ficar na fila até você morrer. O SUS, ele faz cirurgia que custa centenas de milhares no particular, faz de graça, mas nem todo mundo tem acesso. Então, até aqui o SUS tem muito a comemorar, mas agora eu preciso falar das feridas que ainda sangram aí no SUS, nem tudo são flores, né? E precisa mudar muita coisa na ortopedia. A primeira coisa é uma fila absurda de cirurgia eletiva, né? Então, você tem lugares aí que o tempo de espera média para uma prótese de quadril ou joelho é de 1 a 5 anos. Me fala aí se você está esperando, quanto tempo você está esperando, né? Uma artroscopia de 6 a 18 meses, uma correção de deformidade de 2 a 3 anos. E o fato é que os hospitais não dão conta da demanda, porque é universal, então assim, não para de chegar, é que nem enxugar gelo, tá? Mas aí você fala, não, vamos fazer mais médico, contratar mais médicos e tal. Não falta mais médico, o que falta é estrutura. Você vai, por exemplo, eu fiz um fellow nos Estados Unidos onde a gente fazia 10, 15 cirurgias, um cirurgião, 15 não, mas 10 cirurgias, um cirurgião fazia em um dia. Aqui eu não consigo fazer 3 no SUS, porque não roda a sala, não tem material, falta equipe, enfim, são coisas da gestão que precisam melhorar. Vamos lá, por que existe a fila, né? Porque existe uma capacidade limitada cirúrgica. Então, o que eu falei, não é só um médico, né? Falta sala, anestesista, leito, implante, equipe, falta o PME, então algumas placas, parafusos e próteses, às vezes o material é vagabundo, é ruim, é melhor não fazer do que fazer com aquele material, mas a licitação foi o que ganhou, então às vezes vai ter o que o Estado te dá, não o que você quer e nem o que é melhor. A urgência também, ela acaba ocupando a agenda do eletivo, então muitos hospitais de trauma que fazem eletiva, às vezes chega a trauma, cancela a eletiva. Existe um subfinanciamento, então o Brasil ele gasta 3 vezes menos per capita que a média da OCDE para a saúde, então a gente já sabe que a prioridade dos governos não é a saúde, nunca vai ser e nunca vai ser você. Então muito cuidado na eleição em quem você vota. A gestão é fragmentada e opaca, então tem fila sem monitoramento, varia de política para política, de governo para governo, então enquanto isso a fila cresce e o eletivo acaba virando urgência, né? Outro problema eu acho que é a falta de material. Para mim esse é um dos mais graves, né? Não só faltar o material, mas também ter um material inadequado, vagabundo, que aumenta a complicação e é uma economia burra. Muitas vezes o tempo de espera prolongado para obtenção, tem que fazer licitação, né? A qualidade duvidosa aí dos produtos, sempre o mais barato não é o melhor, nunca vai ser, e a gente sabe disso. Você, quando vai no mercado, às vezes não compra um produto mais barato porque não dá para comer, a mesma coisa na cirurgia, a mesma coisa, né? A licitação demorada, muitas vezes atraso no fornecimento, uma falta de padronização. Muitas vezes também existe a licitação, a empresa ganha, fornece e a prefeitura não paga no prazo o fornecedor acaba parando de fornecer. Aí o que a prefeitura faz? Faz uma licitação de emergência, contrata a empresa, enfim. Você já sabe a história
história aí da corrupção, de coisas que acontecem, né? Outra coisa também é que os implantes eles evoluíram, assim como o custo deles. E o repasse, a verba não evoluiu, a tabela não evoluiu. Você tem a tabela SUS paulista para a eletiva que aumentou o preço, mas a tabela SUS paulista de trauma, por exemplo, não aumentou. E com isso você vai tendo OPMs defasados. Eu digo que a gente tem um atraso aí de 50 a 30 anos que vem se fazendo lá fora para o SUS, né? E na saúde suplementar aí de 20 anos, pelo menos. Enfim, esse é uma coisa que vem acontecendo que a gente precisa melhorar, né? Outra coisa que eu falei agora é a tabela SUS defasada, né? Essa tabela, é importante que você saiba, ela não chega no médico. O salário do médico não é reajustado desde 2010, tá? Apesar da tabela SUS paulista ter sido reajustada, ela não chegou no médico, ficou nas empresas terceirizadas que quarteirizam a mão de obra médica, né? A tabela SUS está defasada. Prótese de quadril, por exemplo, custa uma média de 15, 20 mil reais e o repasse do SUS é de 6 mil, então tem um déficit aí bem grande. Isso os hospitais vão adquirindo dívida e precisa ter uma correção aí da tabela, toda a parte de OPME, como da parte de repasse hospitalar, né, e a parte de honorário médico também. Não dá para fazer uma cirurgia por R$300 que você demora 3, 4 horas. É uma coisa realmente a gente faz porque a gente gosta, para ajudar e tal, para não perder mão cirúrgica, mas dizer que você está trabalhando bem remunerado, infelizmente não tá. Gestão de fila também caótica, né? Fila sem um monitoramento nacional. Agora eles têm tentado unificar, né? Mas normalmente cada município ou estado tem sua fila, não tem uma base de dados unificado, não tem transparência na posição e o paciente não sabe onde está, quando será chamado. Isso já tem sido implementado em alguns lugares, tá? E eu acho que o maior problema é a falta de informação, né? Você não sabe quantas pessoas tem, quanto tempo falta e você fica sendo jogado. O absenteísmo também, sim, o paciente tem culpa, né? 20% das vagas são desperdiçadas, então 1 em cada 5 pacientes falta em consulta ou exame sem avisar. Então é importante que você avise e, se não for, dê o espaço para alguém que precise também. E o que a ortopedia precisa urgentemente aí no SUS, né? Eu acho que é ampliar a capacidade cirúrgica permanente, então mais salas, mais equipes, mais leitos, mais turnos, contratar ortopedistas e de fato pagar eles bem, né? Não chegar lá, contratar qualquer um, ter uma rotatividade alta para você fazer um trabalho que qualquer um faz. Eu acho que falta a gente ter uma estabilidade no emprego. Então eu vou chegar lá, eu vou operar naquele hospital, vou fazer aquilo toda semana e vou ser bem remunerado para isso. Acho que não existe, né? Não tem plano de carreira. Investir também em centros de referência regional, resolver os gargalos de OPME, então agilizar a licitação, ter um estoque de segurança, rastreabilidade, atualizar valores e usar implantes realmente de qualidade. Ter um financiamento adequado, então aumentar a parcela pública, atualizar a tabela do SUS, eu acho que é muito importante, né? E ter um investimento contínuo, não só fazer um mutirão, alguma coisa perto da eleição que as coisas começam a sair, né? A gente sabe como é que é. Controle de absenteísmo, então várias estratégias aí com tecnologia, confirmar a consulta, ter uma lista de espera, educação do paciente, ter uma gestão profissional, então os gestores eu vejo que eles não se preocupam nem com o usuário e nem com os profissionais, né? Integração de sistemas, municipal, estadual e federal, e acho que a tecnologia vem aí para otimizar tudo isso. A IA acho que vai revolucionar o acesso à informação, a tecnologia vai melhorar, né? E a questão da reabilitação em pós-operatório também, eu vejo muitas vezes a gente faz a cirurgia, o paciente não consegue marcar a fisioterapia, viva o SUS, você fez uma cirurgia de 100 mil reais e você vai ficar com o joelho duro porque você não fez a fisioterapia que custa 5. Então, isso aí eu não consigo entender. Tem que ter um acompanhamento a longo prazo e evitar operações por falta de reabilitação e também pelo implante, né? Enfim, eu acho que isso não é sonho, está na lei, tem as coisas, é obrigação, falta, acho que um pouco de seriedade, tá? Acho que 35 anos depois o SUS, ele salvou milhões de vidas, ele garantiu acesso universal, ele faz cirurgia de alta complexidade, tudo isso de graça, né? Mas também precisa ser cobrado, né? Porque 35 anos de fila, 5 anos é de espera, não é de conquista, depois você não consegue fazer a reabilitação, depois 10 anos você tem que revisar a prótese porque o material é vagabundo, é ruim, entendeu? Então, acho que a gente precisa rever isso. Parabéns pelo que deu certo, vamos cobrar ainda o que está errado e
a gente tem que cobrar para que de fato ele funcione, para que todo mundo saia bem, né? Para que os profissionais sejam valorizados, os pacientes resolvidos, tratados com bastante resolutividade, humanização e carinho. De fato, a gente caminha para um país melhor. A gente tem eleição esse ano, então veja em quem você vai votar. Uma dica que eu te dou, né? Desses 35 anos de SUS, quanto o governo do PT ficou no poder e quanto melhorou, quanto não melhorou, quem reajustou a tabela, quem deu mais acesso. Pensa nisso e me fala aqui no comentário e eu te garanto que não foi o PT, tá bom? Abraço para você. Se depender do PT, você só vai ter fio de Kirchner para operar e prótese vagabunda, que vão vender a preço de prótese importada, e quem vai ser o dono da empresa vai ser algum deles lá que estão no poder.